E se a verdadeira iniciação não começasse com luz, mas com a escuridão total, com a morte, o silêncio, o útero do caos? Jonás não foi apenas engolido por um peixe. Ele foi tragado por uma realidade espiritual tão profunda que poucos ousam encarar. Neste vídeo, você vai descobrir a jornada oculta do profeta fugitivo e por que ele representa cada um de nós no momento decisivo da alma. Se essa jornada já começou a tocar algo dentro de você, mostre sua presença no invisível. Se inscreva no canal, deixe seu like como um sinal de sintonia e escreva um comentário como forma de gratidão ao conhecimento que desperta. Você é parte desse campo energético que estamos construindo juntos. Jonás não era um homem qualquer. Ele era um escolhido, um portador de uma vibração divina. Recebeu um chamado direto, não de outro homem, mas do próprio Logos, a voz que vibra antes mesmo da criação. Seu destino era Nínive, mas sua alma preferiu Tarsis. E aqui já começa o drama da consciência. Quando o espírito recebe a missão, mas o ego não está pronto para obedecer. Jonas fugiu. Mas não foi uma fuga geográfica. Foi uma fuga interior. Ele tentou escapar daquilo que já pulsava dentro dele, o impulso do despertar. Quantas vezes você já sentiu esse chamado? Quantas vezes você sentiu que algo maior queria nascer através de você, mas escolheu o conforto, a rotina, o medo? Jonas representa o arquétipo do iniciado que ainda não morreu para o mundo. Ele quer a luz, mas sem o sacrifício. Quer a verdade, mas sem o preço da transformação. Ele é o reflexo de todos nós quando resistimos ao chamado da alma e preferimos o sono do mundo material. Mas o universo é um mestre paciente. E quando você diz não ao sagrado, ele não se vinga. Ele reorganiza os caminhos para que, mais cedo ou mais tarde, você seja confrontado com a sua verdade mais profunda. E Jonas estava prestes a ser confrontado. Não por um inimigo externo, mas pelo próprio abismo que se esconde dentro de todo iniciado. Jonas acreditava estar no controle, pagou sua passagem, entrou no navio e seguiu rumo ao oposto do seu chamado. Mas não há direção segura quando se foge da verdade, porque o universo não respeita rotas baseadas no medo. Ele sopra o vento onde há resistência, agita as águas onde há fuga e ergue tempestades onde há negação. E o mar, esse símbolo ancestral do inconsciente, começa a rugir, não como punição, mas como resposta vibracional à desarmonia da alma. Um segredo não revelado, uma missão não comprimida, uma frequência dissonante. E o barco em que ele viajava não era apenas um veículo físico, era um reflexo da sua psique. Cada madeira do casco era uma crença, cada vela uma intenção. E agora tudo tremia. Os tripulantes, assustados, tentavam manter o navio em pé. Mas aquilo não era uma tempestade comum. Era o caos iniciático, o momento em que o mundo externo começa a quebrar, porque o mundo interno está tentando despertar. Enquanto Jonas dormia na parte mais baixa do navio, ele não descansava, ele se anestesiava da verdade. Quantos de nós também dormimos enquanto nossa vida grita com ventos e ondas? A viagem de Jonas nos mostra que toda fuga espiritual ativa um campo de colapso, não para destruir, mas para nos colocar de volta no rumo da alma. E para Jonas, essa rota só tinha um destino: as profundezas. E preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Jonas 1,17. Não é poesia.
Não é um conto moral. É morte, é rito, é iniciação. Jonas foi engolido, mas não como quem se esconde. Ele foi tragado como quem atravessa um portal. Seu corpo deixou o mundo dos vivos, e sua alma foi lançada ao limiar dos mundos ocultos. Desceu às entranhas da criação, ao lugar onde tudo é desfeito para que possa ser recriado. Essa imagem do grande peixe é mais do que um animal. É o guardião do umbral. É a esfinge que protege os segredos do mundo interior. É a mãe negra que consome para gestar. É o próprio útero do renascimento espiritual. Jonas morre, porque só a morte pode nos tirar da ilusão. Assim era nos antigos mistérios. O iniciado precisava descer, ser enterrado vivo, adormecer no túmulo de pedra, ou, como os egípcios faziam, ser levado à câmara escura para encarar o próprio reflexo sem máscaras. Essa descida representa o rompimento completo com o ego, com o eu que quer controlar, fugir, dominar. Jonas não fugia mais. Agora, ele se rendia. E é nesse ponto que a verdadeira alquimia começa. Na escuridão absoluta, no silêncio sem tempo, onde o ego já não grita e a alma, enfim, pode ouvir. O mar sempre foi temido, e não por suas ondas, mas pelo que ele esconde. Ele representa o inconsciente primordial, o abismo de onde tudo emerge e para onde tudo retorna. E o grande peixe, chamado de monstro, chamado de Leviatã, chamado de símbolo do caos. Mas esse monstro, na verdade, é um portal entre mundos. Ele devora o ego, mas por sabedoria. Ele tritura o eu velho com suas mandíbulas arquetípicas e transforma Jonas não em alimento, mas em semente. Dentro dele, Jonas não está apenas sendo punido. Ele está sendo gestado. O peixe se torna útero e o mar, líquido aniótico do espírito. Ali, onde não há tempo, nem direção, nem passado, nem nome, Jonas é despido de tudo. Ele não é mais profeta, nem homem. É apenas essência crua, matéria-prima de um novo ser. E como todo útero, esse espaço é escuro, abafado, silencioso. Mas é na escuridão que germina a vida. É no caos que nasce o cosmos. Jonas está no limiar entre a morte e o renascimento. No ponto onde o iniciado, já sem controle, é moldado por algo maior do que si mesmo. E quando ele aceitar essa gestação interior, a transformação será inevitável. 3 dias, 3 noites. Não se trata de tempo comum, mas de um tempo sagrado. É o mesmo número velado no túmulo de Cristo, na travessia dos iniciados egípcios dentro das pirâmides e no repouso do sol no ventre da terra durante o solstício de inverno. 3 noites que não são noites físicas, mas etapas da transmutação interior. Portais invisíveis onde o ser é desfeito, confrontado e renascido. Primeira noite, a morte do ego. Na primeira noite, o que morre não é o corpo, é a identidade ilusória, o nome, a função, o controle. O iniciado, como Jonas, precisa soltar tudo o que acredita ser. A voz do ego se cala, as máscaras caem. Não há mais fuga, não há mais resistência. A alma entra na câmara da rendição. Segunda noite, o enfrentamento da sombra. Na segunda noite, o verdadeiro confronto acontece. Aqui os demônios não têm chifres, eles têm o seu rosto. É o espelho escuro do inconsciente, onde o iniciado vê suas dores não resolvidas, suas fugas, seus medos. E ele deve encará-los, sem armas, sem desculpas, sem máscaras. É o julgamento interno,
onde cada parte rejeitada pede reconciliação. Terceira noite, a ressurreição da consciência superior. Na terceira noite, algo muda. Não é mais luta, não é mais morte. É luz que começa a surgir dentro da escuridão. O iniciado começa a lembrar quem ele realmente é. Não como personalidade, mas como essência eterna. A consciência superior, aquela que sempre esteve ali, silenciosa, retorna ao comando. E com ela vem a paz, a clareza, a missão. Jonas, nesse ponto, já não é mais o mesmo. Porque quem passa pelos 3 véus da noite nunca mais volta com os olhos do mundo. Ele agora está pronto para ressurgir. O Jonas não volta o mesmo. Quem morre no ventre do caos jamais retorna com a mesma voz, o mesmo olhar, o mesmo passo. Ele saiu do peixe, mas antes disso saiu de si mesmo, do falso eu, da resistência, do medo. E quando pisa novamente na terra firme, ele já não caminha por vontade própria, mas por missão divina. O caos o purificou, não o destruiu, o refinou. Como o fogo lapida o ouro, como a noite revela o brilho das estrelas. Agora, Jonas aceita o chamado. E ao aceitá-lo, ele se torna mais do que um profeta. Torna-se um canal de redenção coletiva. Nínive, a cidade antes condenada, ouve sua voz. E essa voz não é só feita de palavras, é feita de frequência, de autoridade vibracional, de quem enfrentou a própria sombra e voltou inteiro. O medo que antes o paralisava, agora o impulsiona com coragem. A fuga que o afastava da missão se transforma em entrega absoluta. A dor que o quebrava se converte em compaixão profunda. Porque todo iniciado verdadeiro, ao retornar do abismo, carrega consigo uma nova vibração. E essa vibração cura, desperta, transforma. Jonas não era mais apenas um homem, era um campo de consciência viva, uma ponte entre o céu e a terra, uma voz que não falava apenas à mente, mas diretamente ao espírito. E assim como ele, todo aquele que aceita a travessia interior deixa de ser instrumento do divino. Jonas não é apenas uma narrativa bíblica. Ele é um espelho sagrado, um mapa oculto que revela o processo alquímico da alma humana. Seu percurso é um roteiro iniciático, repleto de símbolos universais. O chamado rejeitado, a fuga para longe do eu superior, a descida ao ventre do caos e, por fim, o renascimento consciente. Jonas é o herói arquetípico que muitos de nós encarnamos sem perceber. Ele é aquele que, ao ouvir o chamado do Espírito, hesita, foge, resiste. Mas é exatamente essa resistência que acende o fogo da transformação. Ele é tragado pelas águas, mas não se afoga. Morre, mas não desaparece. Renasce, como todos os verdadeiros iniciados, assim como Osíris, desmembrado e reconstruído. Assim como Cristo, que desce aos infernos e emerge em luz. Assim como todo buscador sincero quando aceita atravessar a noite escura da alma. Jonas representa o estágio da alma que precisa morrer para a ilusão, para enfim despertar para sua missão mais profunda. Ele é o símbolo vivo do que acontece quando deixamos de lutar contra o chamado e nos tornamos canais do divino em ação. O iniciado, ao final da jornada, descobre algo essencial. A missão nunca foi um fardo. Era o caminho de volta para si mesmo. E assim como Jonas, você também está sendo chamado. Talvez não por palavras audíveis, mas por sonhos, sinais, dores, sincronicidades. O caos que te cerca pode ser o mesmo mar que engoliu Jonas. Mas lembre-se, no ventre do monstro nasce o verdadeiro mestre. Você já percebeu quantas vezes fugiu da sua missão?
E quantas vezes o universo te engoliu para que você pudesse renascer? Se essa história te tocou, compartilhe com quem também precisa se lembrar. Nem toda escuridão é castigo, que está gerando um novo você.